Pessoal, tudo bem? Eu sou José Carlos Oeda Omari, estamos aqui no podcast Gestão por Quem Faz, Conhecimento e Business. Esses aqui são os nossos patrocinadores, a Gavar Consulting, a Trad, que é uma empresa consultoria de Wealth Management, e a Consulcamp. Aqui são as nossas redes sociais, siga-nos aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Hoje eu tenho aí a honra de convidá-lo, de trazer aqui como convidados o Renato Machado, que é gerente financeiro aí do Grupo Eternit, o Anderson Rebeck, que estava até então, agora há pouco, né? Gerente de controladoria lá do Grupo Eternit também. E a nossa ideia aqui é contar um pouco o caso da Eternit, né? Que é uma das poucas empresas que saiu de uma RJ, né? Mas antes disso, eu vou pedir aqui para o Renato se apresentar um pouquinho, falar um pouco da carreira e como que isso insere, como a internet se insere nesse momento, e depois a palavra aí para o Anderson. Tá bom? Perfeito. Obrigado aí por terem aceitado participar conosco aqui. Obrigado, mestre, mais uma vez aí, né, pela oportunidade. Depois de alguns anos, né, que nós nos conhecemos, nos reencontramos aí Pois é. nessa vida corporativa. É o que eu costumo dizer, né, eu sou um pouquinho fora da curva em termos de tempo de empresa. Eu hoje tenho 42 anos no grupo. Comecei No lá grupo, como um bebê. um bebê. Eu costumo dizer o seguinte, que eu comecei lá de calça curta, né? Então eu comecei lá como office boy. Hoje seria o menor aprendiz. Tá certo. E a gente já está aí na companhia, né? Passando por vários departamentos e atualmente, como o mestre disse, como gerente financeiro. Então estamos aí, passamos pela nossa recuperação judicial, mas posso garantir que a gente está mais forte do que quando nós entramos. Legal. Anderson? Legal, professor, muito obrigado pelo convite. Fiquei bastante honrado aí de ter recebido o convite aí para participar do nosso bate-papo de hoje aí. Principalmente falando da Eternit aí, que é um dos poucos cases de sucesso. O Renato é uma lenda na companhia, né? 42 anos de empresa não é para qualquer um. Eu acabei ficando 5 anos, o professor comentou, na semana passada foi meu último dia, eu estou indo para novos desafios. E aí, falando um pouquinho da minha experiência profissional, eu tenho aí 20 anos de mercado, sou formado em ciências contábeis, tenho mestrado pelo Mackenzie, ambos pela Mackenzie. Costumo dizer que eu tenho a minha vida profissional ali, minha experiência profissional é dividida em duas etapas, né? Uma etapa na auditoria e uma outra etapa em empresa de capital aberto. Uhum. Então, eu tive 10 anos de experiência aí, trabalhando em Big Four. E aí depois fui para a empresa de capital aberto, para o outro lado da mesa. Legal. E de Eternit são quase 5 anos. Então vai ser um prazer aí falar Muito do bom. case de sucesso aí da saída da RJ. Legal. Pegando um pouquinho aí que o Rebeck falou, né, Rebeck, você estava, assim, do lado de lá da mesa, que é a auditoria, passou pro lado de cá da mesa. E eu vi lá um pouquinho do que você nos contou, que a Eternit tinha um departamento super enxuto, né, de controladoria, provavelmente em financeiro também, Tem né? também. Quer dizer, eficiência é a tônica, né? E como que foi essa transição, assim, entre o conhecimento de auditoria e quando vira pro lado de lá, quer fazer? Vou te falar porque eu tive essa experiência e também eu vi como é difícil fazer, né? E é um aprendizado grande, né? Um desafio grande. Conta um pouquinho aí essa transição. Olha, quando você tá lá trabalhando na auditoria, né, você tem aquele pensamento de que tudo tem que ser, né, certinho, tudo tem que ser daquele jeito, né, processo, metodologia de trabalho. E quando você vai para o outro lado da mesa, você toma um pouco de um susto, né, porque você não tem mais aquele apoio tudo que uma auditoria te dá, né, aqueles especialistas que revisam os papéis de trabalho, né, então você realmente tem uma estrutura mais enxuta. No caso da Eternit, eu costumava dizer para as pessoas que a gente fazia mais com menos, né? Uma estrutura totalmente enxuta. Estamos falando aí de uma empresa de cerca de 1.800 funcionários, com 8 plantas industriais. E quando eu fui para o outro lado da mesa, de fato, eu me assustei um pouco. Falei, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer tanta coisa com uma estrutura mais ali enxuta? E o interessante é que quando você vai, de fato, para o outro lado da mesa, você começa a ter uma percepção do que vale esforço, né? Diferente de quando você está na auditoria. Claro, você transita em ambientes diferentes, você sempre está com uma cultura diferente, sempre está visitando clientes.
E lá não, lá você tá todo dia. Uhum. Então, a primeira coisa da mudança, né, do mindset foi, de fato, entender o negócio, entender a cultura da empresa. Então, a Eternit é uma das primeiras empresas listadas, né, que ingressaram no mercado de capitais. Então, é uma coisa interessante, poucas pessoas sabem, mas ela é uma das primeiras listada na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa de novo mercado, com alto índice de governança corporativa. E a ideia era entender negócio. Então, uma estrutura menor, uma empresa com mais de 83 anos de existência, líder no segmento, né, de telhas de fibrocimento, sistemas de cobertura. E aí, quando você se depara com uma estrutura menor, você fica um pouco assustado no primeiro momento. Legal. Mas, aos poucos, a gente foi se adaptando e realmente formando times mais eficientes, né? Investindo muito em automatização também. Eu acho que isso é importante destacar, porque sem automatização, sem um processo com a ajuda ali de robôs, de automatizações, não seria possível atender tantas demandas que uma empresa de capital aberta listada no novo mercado exige. Legal. Super interessante. O Anderson depois contou que ele conseguiu integrar a Oracle com SAP, né? Que ele conseguiu fazer uma façanha inédita. E aí, Renato, falando um pouquinho, você que viveu 42 de 83 anos, conta um pouquinho assim desses ciclos que você viveu da Eternit, vamos dizer assim, até chegar na questão da RJ, né? Quer dizer, você provavelmente viveu os acionistas anteriores, né? Sim. O Diga grupo lá. ele passou assim, lá nos primórdios era administração suíça, né? Eu acho que foi até 89 para 90 era administração suíça. Aí passou a ter também a administração francesa, né? Juntamente com o grupo Saint-Gobain, Tá. que foi de 89 até 2004. E de 2004 foi quando houve a separação do Grupo Saint-Gobain, entravam acionistas do mercado e aonde observaram que, de fato, a Eternit ela tinha a capacidade de se expandir no número de acionistas, porque era uma empresa, sempre foi uma empresa muito sólida, né, e com caixa muito robusto. Então, viram ali a oportunidade, de fato, de investir na companhia, e assim foi feito. Né? De 2004, ela começou a diversificar os seus produtos, aumentou o número de acionistas, que era em torno de 800, hoje nós temos 26 mil acionistas. Então, toda a base de acionistas sempre acreditaram muito na companhia. Né? Então, a gente conseguiu fazer todo um trabalho, né, de desenvolvimento que atendesse os acionistas. Foi quando, em 2018, né, nós fomos aí obrigados a tomar esse remédio amargo que a gente costuma falar, que é a recuperação judicial. Mas o mais importante foi que a gente tomou esse remédio no momento certo. Por isso que contribuiu para que a gente pudesse aí chegar no sucesso que nós chegamos. Legal. Vou fazer uma pergunta então ainda de carreira para você, Renato. Vamos dizer assim, como é que você sobreviveu a tantos acionistas? Na cadeira de finanças ali, na cadeira do departamento financeiro? Você tem essa coisa de, não, você tem que rodar em empresas, porque isso te dá mais bagagem. Sim. Olhando em retrospectiva, primeiro, como que você conseguiu sobreviver tanto tempo, né? Considerando várias mudanças de acionistas? Diga aí um pouquinho. Professor, eu acredito o seguinte, apesar de todo esse tempo de companhia, eu nunca parei de me atualizar. Tá. Então, eu sou formado em tecnologia, sou formado em contabilidade, administração pela FAP, e aí fiz o INSPER. Então, e acima de tudo, é você ter o que é o espírito de dono, o olho de dono. Então, eu sempre tive isso dentro da companhia. Tá. E, independentemente de eu ser um financeiro, eu sempre tive a empatia pelo colega. Então, todo mundo que chega na empresa, eu sempre recebo bem, assim como eu gostaria de ser recebido. Então, o Rebeca aqui é o caso típico, ele chegou há 5 anos e a gente sempre foi trabalho de parceiro. Nós estávamos ligados à mesma diretoria, então naquilo que ele precisava, eu estava sempre ali aberto, assim como também a equipe dele, e assim eu faço com todos os demais departamentos, né? Eu acho que isso também ajudou muito nesse período da recuperação judicial. Tá, um trabalho de eu equipe, né? Eu acho que teve muito isso que o Renato comentou, principalmente no período que a empresa passou pela RJ,
do grupo todo trabalhar em prol da saída da companhia de uma situação ruim, né? Uhum. Quando a gente fala em recuperação judicial, esse sobrenome, né, que passou a companhia passou a ter, né, em recuperação judicial, era uma coisa que todo mundo ali trabalhava de forma unida, com sinergias. Então, acho que essas parcerias entre as lideranças da companhia, para mim, fizeram total diferença no êxito da saída de recuperação judicial da companhia. Acho que as pessoas elas foram extremamente fundamentais no processo, as lideranças também. Porque o líder é que ele conseguia ali, de certa forma, motivar as pessoas que estavam embaixo, né, o pilar da companhia, a fazer mais com menos, a ter resiliência. Então, acho que é um período que todos que passaram por esse momento, um momento difícil na história da companhia, foi de grande aprendizado para todos, porque foi aquele momento que todo mundo realmente precisou trabalhar junto, trabalhar em parceria, remar para a mesma direção. Então, isso que o Renato falou é verdade. Eu acho que as pessoas trabalhavam unidas, né, em sinergias, por um prol que era, de fato, esse êxito da saída da RJ. Quando vocês entraram em RJ, já tinha um acionista de referência? O CEO já estava lá? Conta aí um pouquinho como que foi isso. Isso daí foi um momento assim bem interessante, né? Porque a nova diretoria estava há 1 ano lá. 1 ano. 1 ano. Uhum. Alguns acionistas e referências existiam lá, né? Alguns deles estão conosco até hoje, né? Que é o Luiz Barsi, tem também a parte da Elipar, né? Que é o Lírio Parisotto. E com isso, nós, né? Por exemplo, eu ali que estava já há algum tempo, já conhecia, obviamente, ali boa parte da empresa. Então, a gente pôde contribuir de uma forma direta para essa nova situação da companhia. Tá. Mas vocês viram os sinais de deterioração financeira? Não, a empresa ela não tinha deterioração financeira. Nós tivemos que tomar esse remédio amargo da recuperação judicial, como eu disse, porque quando houve, né, o banimento da nossa principal matéria-prima, vamos dizer assim, para a produção das telhas, que é o amianto, aqui no mercado nacional, a empresa ela estava bem no momento de transição para a nova tecnologia. Tá. Ela já estava abandonando, entendi. Já estava saindo, né? Até porque havia essas questões que envolvia e a empresa estava se preparando. Então, quando ela estava nesse momento de transição, foi quando se tomou aí a decisão. Tá, então vocês tomaram bem de forma preventiva. Exatamente. Eu me lembro na época saiu na mídia, né, a declaração de que era uma questão mais preventiva por conta de eventualmente uma emergência de processos ambientais, trabalhistas. Exatamente. E foi isso que vocês fizeram. Até, professor, uma questão muito interessante, né? Eu que sou o gerente financeiro do grupo ali, recebia, obviamente, os bancos, né? Então, quando a empresa entrou em recuperação judicial, houve, assim, uma surpresa muito grande no mercado, né? E aí, alguns bancos falaram, não é possível, vocês estão com balanço fraudado, entendeu? Porque nós não estávamos com índices de deterioração da companhia. Então, foi uma medida, de fato, preventiva. E foi isso que garantiu o sucesso. Vocês estavam com caixa, então. Estava com caixa. Com uma dívida boa ainda, né? Uma dívida boa. E para ter uma ideia, na nossa inocência, né? Para se ter uma ideia, nós até entramos, né? Assim, com caixa muito forte. E eles achavam que falou, não é possível. Por que vocês vão pedir recuperação judicial? Então, se deu toda essa surpresa. Entendi. E nesse período, Rebeca, a controladoria deu uma evoluída, mudou em função da RJ, quando você entra depois? Quer dizer, os indicadores passaram a ser diferentes do que estavam sendo utilizados até então? Diga aí um pouquinho a sua experiência disso.
Olha, eu cheguei na companhia em 2020, Uhum. né? Peguei no meio da pandemia, a RJ ela foi homologada em 2019, né, Renato? Foi Uhum. pra lá mesmo. Então eu cheguei um ano depois. Tá. E aí eu lembro que nós estávamos, eu acho que eu tinha 1 ou 2 meses de companhia, e eu lembro que teve aquela situação do caixa, você lembra, Renato? Que a gente não tinha caixa para pagar o salário de todos os funcionários Todas do as empresas. grupo. E eu fiquei Um ano depois um ano da depois, homologação. um Isso ano foi depois. em março de... Porque as vendas caíram. Drásticamente. Uhum. 31 de março de 2020, eu lembro bem Uhum. desse dia. E assim, a empresa passando por muitas dificuldades de resultados naquele momento. E eu lembro assim que a gente, com várias. Eu cheguei com várias ações em andamento, ó, a gente precisa discutir isso com a auditoria. Uhum. Tinha também, acho que aquela finalização da mudança de tecnologia, como o Renato comentou. A Eternit tinha como principal matéria-prima no processo de produção da telha o amianto, que justamente é o que dava a rigidez, né? O carimbo de excelência da telha. Uhum. E aí passou a se utilizar uma fibra sintética, não mais uma fibra mineral. Uhum. Então a Eternit ainda estava naquele processo de acertar ali a receitinha do bolo Tá. para voltar a ter uma telha de qualidade, porque a Eternit ela sempre foi ali sinônimo de qualidade, né? O seu produto sempre foi visto como produto de qualidade. Uhum. E essa mudança de tecnologia afetou bastante o produto. Então você sai, por exemplo, num processo de amianto, que você faz uma mistura química fácil com a fibra mineral e você passa a ter procedimentos para você conseguir encaixar uma fibra sintética. Então foi um processo bem, bem difícil. Na controladoria, o que nós tínhamos, né? Além da controladoria, eu também passei a responder pela área de relações com investidores. Então a gente tinha ali, claro, todo um cuidado na preparação das informações para o mercado, mas o mais difícil vinha depois, quando a gente tinha que mostrar os resultados e conversar com o acionista, com o mercado, com o banco, né, para entender o que estava acontecendo, dar, não guides, porque a companhia nunca deu guides, mas dar indicadores para que eles conseguissem prospectar a empresa lá para frente. Então foi um momento assim bem delicado do ponto de vista de pessoas, de estrutura. Quando eu cheguei, eu fiz uma pequena reestruturação também, a gente acabou diminuindo também um pouco de estrutura, inserimos um pouco de tecnologia para dar mais qualidade, confiabilidade nas informações. Só que assim, uma área de controladoria responsável por uma empresa de capital aberto que está no novo mercado, que está em recuperação judicial. Então, assim, foi bem difícil. Como eu comentei, nós fizemos mais com menos. Eu acho que teve muito a questão da resiliência de todas as pessoas envolvidas no processo. As pessoas que realmente vestiram a camisa e falaram, não, realmente a gente quer ver a Eternit diferente. A gente quer ver ela de certa forma, fora dessa recuperação judicial. E uma coisa que o Renato vai lembrar aqui, né, que a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de gravar, é os nossos ativos não operacionais, né? A administração anterior, ela de fato, ela conseguiu deixar ali um hedge bastante significativo, porque a empresa tinha muitos ativos não operacionais que foram dados como garantias, por exemplo, aos credores na dívida concursal. Veio a pandemia também, que claro que do ponto de vista psicológico, afetou muito o mundo todo, com infelizmente várias mortes, mas para o setor de material de construção foi extremamente importante para a alavancagem, né? Um setor que estava já há alguns anos estacionado, né? Se você pegar mais pela questão do que aconteceu com o governo, a questão macro e micro do Brasil, eram momentos ruins para a infraestrutura, para o setor de material de construção. E a pandemia, ela realmente ela deu ali uma ajuda muito grande. E aí, mérito para a companhia que estava preparada para a demanda. Entendi. Vocês tinham capacidade de produção. Tinha capacidade de produção. Exatamente. Renato, falando um pouquinho desses ativos não operacionais, provavelmente você participou você vivenciou essas aquisições, né? Não, Qual eu não vivenciei, na verdade. Tudo bem, eu não vivenciei diretamente, mas são ativos da minha época, né? Então nós tínhamos. Qual que era o mindset dessa época? Para ter uma ideia, nós tínhamos até flats aqui no Itaim, salas de escritórios lá na cidade de Osasco.
Uhum. Tínhamos também terrenos em Goiânia, salas em Goiânia, de clientes que nós acabávamos recebendo como parte de pagamentos. Entendi. Né? Provavelmente deve ter sido isso a origem, né? Sim, sim. Então, tudo aquilo nunca passou, né, pela cabeça das antigas administrações de vender, achando que aquilo ali, de fato, em algum momento ia servir como serviu. Né? Então, quando nós já fazia parte do plano, então, quando o plano ele foi, os anos foram se passando ali, né? Foi surgindo as oportunidades. Foram feitos leilões e aí se arrematava. E aqui, aquele dinheiro vinha para o caixa para a gente poder saldar a parte da dívida dos credores. Mas o grande mesmo foi, o grande ativo vendido foi a nossa antiga fábrica de louças, que isso já estava dentro do plano, né? Que nós desativamos. Era uma empresa, era a fábrica de louça mais moderna do Brasil. Só que nós entramos num mercado onde que nós não éramos líderes. Né? Como diz o nosso atual CFO, o Vitor Malman, ele falou assim, nós éramos o líder dos pequenos. Então, não conseguimos fazer. E aí a gente, através do leilão, foi quando nós vendemos por 102 milhões e meio de reais. E aí nós liquidamos em março de 21, 89% do saldo da nossa recuperação judicial. Ah, tá. E aí, um ano depois, nós vendemos um outro ativo, era um terreno de uma das nossas fábricas desativadas, lá de Goiânia, por 24 milhões. Não, esse não era, desculpa, não era da fábrica, era um antigo CD, né? Da Ambev, que a gente alugava para a Ambev, para um distribuidor, e vendemos por 24 milhões e meio. E aí também liquidamos mais parte da dívida. E assim... Tá. Sim. Quanto que foi o deságio que você teve em média, mais ou menos? Não teve deságio. Não, o deságio da dívida, não? Não. Pagou? Pagamos. Tinha uma opção dentro do plano de recuperação judicial que se o credor optasse, aí tinha lá um percentual de deságio que era em torno de 20%. Entendi. Mas isso foi uma opção dele e não da empresa. Foi o que os bancos fizeram, né, Foram o Renato? que os bancos fizeram. Tá. Os bancos optaram em... Dois bancos, né? Que era o Bradesco e o Banco Alfa. Tá. Optaram para receber mais rápido. isso. Tanto é que Tá. depois que passou todo, né, o tempo, arrependeram. alguns executivos falaram, pô, se eu soubesse eu não teria pego. Falei, pois é. Entendi. E essas decisões de vendas, então, assim, ajudou vocês a não se desfazer dos ativos de forma, Sim. né, vamos dizer assim, acelerada, né, Exato. antecipada, e preservou, então, o valor dos ativos com uma venda mais organizada. Né? Exatamente. Tá. Exatamente. Legal. Então, praticamente vocês renegociaram fornecedores e bancos na RJ? Sim. Tá. Sim. Foi isso. Fez. E os fornecedores também foram recebendo nas parcelas, anteciparam, né? Para ter uma ideia, professor, é muito interessante que alguns fornecedores entravam em contato, né? Porque ficava focado no financeiro, né? Então, o canal era o financeiro. A gente recebia a ligação, quando o credor recebia, ele falava, eu quero saber o que é esse valor. Eu falei, não, esse é o valor que nós estamos devendo para vocês. Então, muitos acham o seguinte, que quando você entra numa recuperação judicial, que era a antiga concordato, falou, faliu. Entendeu? Eu acho que é isso que precisa demistificar ao mercado hoje. Então, tem que saber o porquê que a empresa está pedindo recuperação judicial. E isso faz muita diferença. Nós mesmos tivemos que remar muito, né? Porque você entra em recuperação, você vai para o limbo. E não foi o caso da Internit. Mas até eu sempre falo e falei para a minha equipe, desde o começo, assim, ó, se a gente deve 1 centavo, não só como pessoa, e agora empresa onde que a gente representa os nossos acionistas, nós temos que pagar. Então, muitos ligavam para a gente agradecendo e dando os parabéns. Estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Estamos só te pagando, né? Exatamente. Legal. Outros queriam lá pegar ele, né? De pau, né? Porque tinha que andar com segurança lá. Brincadeira. Carro blindado. Não, tô tranquilo. Mas eu acho que o histórico, né, o histórico de credibilidade também ajuda, né, nesse processo, né? Entendo.
de você sempre ter tratado bem as pessoas, os credores, os fornecedores, né? Talvez ajudou aí também a mitigar. Esse é um ponto importante, viu, professor, que a gente conseguiu sobreviver, graças a Deus. E eu sempre dizia para alguns parceiros, né? Falei assim, ó, você pode ter certeza, você não vai me dar crédito hoje, mas você pode ter certeza que lá na frente você vai me ligar e vai querer voltar a parar conosco. E é o que está acontecendo hoje. Legal. E como que foi os outros ajustes que vocês tiveram que fazer, além de venda de ativos, pessoal, teve que desmontar um pouco a estrutura? A Porque antiga... teve um período que vocês amargaram prejuízos, né? Sim. Sucessivos, né? Sim. Nós tínhamos PL virado, né? Tá. Como se diz no jargão Tá. da contabilidade. Com a entrada da nova diretoria, como eu disse anteriormente, há 1 ano antes da recuperação judicial, ele já vinha num processo de reestruturação da companhia. Tá. Então, a gente já vinha com esse viés de estrutura enxuta, né? E aí, quando você entra em recuperação judicial, obviamente que a dúvida na cabeça do colaborador fala, não, eu não vou ficar aqui. Então, esse é um outro principal ponto que eu, assim como gestor, eu acho que é uma experiência que me deu. Os gestores estarem muito atentos, né? E querer saber aqueles que de fato querem remar com você. Tá. Porque aqueles que não querem vai te levar pro lado oposto. Entendi. Então, toda e qualquer remada, né? Que se dá, isso é muito importante. Então, quando você pensa que você está acabando o fôlego, você tem que acreditar. Até o último que você vai ultrapassar. Eu gosto muito de esporte, entendeu? Eu corro, entendeu? Então, eu vejo assim, às vezes está faltando gás ali para você. Então, você vai, pô, daqui a pouco você fala, pô, tô com um fôlego novo e vai adiante. E assim é dentro da empresa. Vocês sentiram, então, que alguns funcionários se sentiram com uma autoestima lá embaixo e falaram, não, eu não quero trabalhar numa empresa, como você falou, com sobrenome em recuperação judicial sem e dúvida. desmotivaram e saíram. Eu particularmente, reuni a minha equipe. Acho que nos 3 primeiros meses eu perdi 40% da minha equipe que saiu. Tá. 40%. E ali eu falei assim, olha, gente, eu trabalho na companhia há tanto tempo, como vocês sabem. Eu sei o quanto que essa empresa ela faz pelo país, ela faz por cada estado onde ela está, e eu sei o quanto que ela é responsável no ambiente social. Então, aqueles que, de fato, quiserem permanecer comigo, pode ter certeza que serão reconhecidos lá na frente, porque nós vamos sair em recuperação judicial. E foi basicamente em 2020, quando entrou a pandemia também. Entendeu? Então, que foi o êxodo dos funcionários também. Isso. Teve ali Ali não foi tanto, foi mais em 2019. Mais em 2019. Que é um momento, né? E algumas pessoas passaram pelo corredor falando para outras, falou, pô, tem que sair porque a empresa vai quebrar, tem que sair porque a empresa vai... Então, mas que coisa é isso? Então, quando a gente falava ao contrário, você tinha que estar firme naquilo que você falava. E eu falava, ó, gente, eu tenho certeza, a empresa, a marca é muito forte. Você fala Eternit, ela é sinônimo de telha em vários estados do país. Entendeu? Então, para muitos clientes, os principais clientes nossos é a classe C e D. Baixa renda. Então, tipo assim, não chegava tanto a questão da recuperação judicial a eles. Entendi. Mas nós ali internamente queria manter a boa qualidade no atendimento, porque a gente sabia que isso ia fazer uma diferença, como fez. Eu acho que, assim, olhando, eu não cheguei a pegar esse momento, né, do baque, como o Renato está comentando, que foi quando de fato entrou em recuperação judicial, foi lá em 2019, mas o que eu me lembro, assim, eu acho que o mérito, né, da companhia ter conseguido, de certa forma, sair da recuperação judicial, com certeza as pessoas que ficaram engajadas com o case mesmo, com o projeto da Eternit, vamos para cima, vamos fazer com que essa empresa volte a ser uma empresa como era, né, no passado. Claro que com algumas mudança de tecnologia, com um core business diferente do que era no passado. Eu acho que os acionistas que permaneceram também fizeram total diferença. Então, alguns acionistas que
que, de certa forma, se beneficiaram no passado, porque a Eternit, o negócio da Eternit no passado não era telha de fibrocimento, era um amianto. Uhum. Era a exploração e beneficiamento da fibra, né? 1/3 usava na produção cativa, 1/3 vendia para players no mercado local e 1/3 exportava, com margens... A mineradora tem margem alta, né? A mineradora não tem custo variável. Então, os acionistas que permaneceram nesse momento difícil, eu lembro que nós tivemos algumas chamadas de capital, follow-on, que de certa forma os acionistas colocaram mais dinheiro no negócio, apostando que de fato a companhia ia sair dessa situação. Então, eu acho que eles também foram fundamentais nos momentos onde a companhia mais precisou. Os acionistas de referência estiveram lá. E os ativos não operacionais, juntamente com a pandemia, ajudaram bastante. Né? O grande desafio era manter as pessoas motivadas. Olha, nós vamos conseguir, nós vamos atravessar o túnel, né? E isso foi possível ter um pouco mais de sinalização. Lá em 2021, se eu não me engano, a gente fez, acho que o melhor resultado da história da companhia. Assim, de 80 e poucos anos, 2021 foi um ano super bom. A empresa voltou a pagar dividendos para os acionistas. Nossa, o PL já tinha... O PL já tinha virado de novo, né? Já lado bom. Exatamente. Então, eu acho que aí as pessoas que realmente falam, realmente, eu acho que agora... tudo aqui... Teve o IPO, o follow-on também, né? Tiveram 2 follow-ons de chamada de capital, e aí, dali para frente, a empresa comprou um concorrente, fez uma fábrica, uma das mais modernas fábricas do Brasil, no Ceará. Então, a empresa realmente ela teve esse turnaround incrível, assim. E só não saiu antes da recuperação judicial, porque os indicadores econômicos e financeiros já estavam ali mostrando que ela não precisava mais ter aquele acompanhamento do administrador judicial, né, que reportava para o juiz. A empresa, de certa forma, em recuperação judicial, ela não tinha liberdade. Então, imagina, se eu tivesse que vender um ativo, eu tinha que pedir para o juiz. Se eu tivesse que tentar fazer um movimento de simplificação societária, eu tinha que pedir para o juiz. Então, tudo tinha que pedir autorização para o juiz. E era muito difícil você operar. Fora que, o Renato sabe mais, não tinha linhas de crédito disponíveis, porque nenhum banco faz empréstimo para a empresa que está em recuperação judicial. E do lado da atratividade do papel também era super difícil, porque fundos não investiam numa empresa em recuperação judicial, por causa de score, de uma série de coisas. Então, assim, nós não tínhamos mais um analista que cobria o papel da empresa, porque os analistas, como é que eles vão recomendar alguma coisa de uma empresa que está em recuperação judicial? Então, passamos ali por... carimbo muito forte. um carimbo, é um sobrenomezinho... você falou sobrenome. Feio, né? Nossa, aquilo ali... Gerava mais dificuldades, né? Você já tinha dificuldades do dia a dia. E como é que o administrador judicial, como é que era a relação com eles? Vocês lembram, assim? Eu lembro. Isso eu jamais vou esquecer. Porque era um chefe a mais para mim, por exemplo. Pediu um monte de coisa, né? Pediu um monte de coisa. Tanto é que todos os pagamentos que nós realizávamos, nós tínhamos que mandar o comprovante para eles, eles fazem um acompanhamento mensal daquilo. Naquilo que tem dúvida, eles entram em contato, aí você tem que esclarecer, né? Então... Mas ele não interferia na estratégia. Não, isso não. Tá. Isso é totalmente só um cruzamento da conferência da parte financeira. Porque ele é de fato o representante dos credores. Então ele vai na vírgula ali para verificar, para ratificar que o plano está sendo cumprido. Tá. Então são questionamentos e questionamentos, né? Tanto é que nós internamente, desde quando nós entramos na recuperação judicial, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, com a diretoria financeira, o CEO, nós, né, com os nossos advogados, com os nossos advisors, fazíamos uma reunião de acompanhamento. Isso. Tanto é que quando nós saímos da recuperação judicial, quando deixou de ter essa reunião, nós ficamos literalmente órfãos ali. Falou, por que eu vou fazer sexta-feira, 12 horas da manhã? Vamos almoçar mais cedo. Exatamente. Então, é uma resiliência total. É o que eu costumo dizer, viu, professor? Se você quer conhecer o inferno, entre em recuperação judicial. Entra. Nós, o Grupo Eternit, da noite para o dia, literalmente perdeu linhas de crédito de R$1 bilhão. Com os bancos, com fornecedores. E ali... Tudo fica mais difícil. Tudo mais difícil. Aí você fala assim, e agora, o que eu faço? Eu respondo, trabalha.
trabalha, acredita que vai fazer, tenha bons profissionais na sua equipe, né? E que esteja com foco em querer sair dessa também. Tá. E aí você fica muito mais fortalecido, com certeza. Você acha que, então, fica uma lição aí, ou uma oportunidade para o mercado financeiro repensar um pouco isso também? Não tenho dúvida. Como lidar com as empresas em RJ, quer dizer, separar o joio do trigo, vamos dizer assim? Não tenho dúvida Porque nenhuma. vocês entraram nesse sobrenome, mas Exatamente. com melhores condições de sair. Evidentemente, tem outras que entraram e nunca vão sair. Exatamente. Né? É chamar, é conversar, falar assim, por que de fato vocês entraram? E acreditar. Saber quem são os profissionais que estão ali. Quem está tocando a empresa. Tá. Eu não estou há 42 anos numa empresa por estar. Primeiramente que eu me preparei, óbvio. E depois porque eu sempre acreditei. Uma coisa que eu sempre disse e continuo dizendo, eu tenho 2 filhos. Eu jamais faria alguma coisa que amanhã fosse contrário daqui ao dia. Entendeu? Então, hoje, meu orgulho é maior ainda por estar na companhia, por ter participado e por ter ajudado nesse capítulo tão difícil. E como o Rebeca colocou, nós saímos da RJ muito mais fortalecidos que quando nós entramos. Tá. Não tenho dúvida nenhuma. E hoje, os acionistas que estão conosco aí, pode ter certeza que a situação da companhia só tende a melhorar. E muita gente ficou, pouca gente ficou? Como que foi assim, do quadro de colaboradores, de gestores? Olha, saíram bastante. Saíram. Porque, naturalmente, na sua vida corporativa, você tem que estar se adaptando. Tem que estar. Você tem que estar se adaptando, tem que estar se reciclando. E você tem que estar aberto às mudanças, às filosofias da nova gestão que entra. Entendeu? E se você não estiver aberto para isso, cai de fora mesmo. Entendeu? Então, algumas pessoas não conseguiram se encaixar dentro da nova filosofia. Entendeu? Teve mudança de cultura. Né? Exatamente. Se hoje, dentro do mundo corporativo, já vamos dizer assim, normal dizer que a pressão é normal, né? Que a gente tem que ter muita calma para falar que pressão é normal, mas tem que saber lidar. E quando você está numa empresa em pressão judicial, é maior ainda. O Rebeca, fala um pouquinho daquela parte que fica no balanço dessas questões do amianto, dos passivos. Como que você monitora isso? Você me falou que tem não sei quantos processos ainda que vocês têm assistência, né? Vocês ainda fornecem assistência para essas pessoas. O amianto é uma das variáveis que eu comentava que gerava ali um impacto no papel da companhia. Um era a recuperação judicial, que hoje já não tem mais essa variável ali de instabilidade, a outra é a questão do amianto. A questão do amianto é uma coisa que a companhia carrega, de certa forma, existem alguns processos, né, provindos do amianto, processos trabalhistas, tem algumas ACPs também. Claro, tudo isso divulgado nas demonstrações financeiras, formulário de referência. Então, tudo que eu estou dizendo aqui são informações públicas. Mas a companhia, ela, de certa forma, ela acredita muito no negócio da mineradora. E, claro, existem comprovações científicas que, de certa forma, mostram a patologia, né? Com alguém com contato, principalmente no processo de extração ali, de beneficiamento, tem uma tendência a ter a doença. Só que o que ninguém sabe é que depois de 20, 30 anos que essa doença foi identificada. Então, uma pessoa que ficou ali trabalhando 20, 30 anos num processo de extração do amianto, teve o diagnóstico. E que fazem mais de 20 anos que não existe mais nenhum diagnóstico. Então, nós temos mais de 20 anos que não houve nenhum diagnóstico relacionado ao amianto. Eu tive a oportunidade de visitar a mineradora quando eu estive na Eternit, então um processo totalmente seguro,
todo automatizado. Pra vocês terem ideia, o chão da fábrica é preto porque a fibra ela é branca. Uhum. Então, assim, logo se você caminhar pela fábrica e tiver realmente aquela exposição da fibra Uhum. no processo ali de extração, beneficiamento do amianto, você conseguiria identificar. E por incrível que pareça, o chão é pretinho, você não vê nada. Uhum. Falando um pouco do que está no balanço, são processos de 20, 30 anos atrás, né? Uhum. Que continuam lá, então segue lá o CPC 25 com relação à provisão, tudo aquilo que é provável tá registrado como uma provisão e tudo aquilo que é possível está em forma Uhum. qualitativa através de notas Tem um explicativas. desembolso recorrente também, então. Tem. Tem um Inclusive, desembolso. inclusive dentro do quadro de recuperação judicial, tem lá a classe 1, né, que é a famosa classe trabalhista, e lá você consegue acompanhar todos os processos relacionados, né, a movimentos trabalhistas até a data da homologação da RJ, né? Então é um quadro que vai continuar sempre em movimento. Entendi. Mas, assim, é uma questão que ficou, né? Ficou, querendo ou não, na história da companhia. Claro que a companhia, né? Ela tem a ideia ela já mudou, né? O seu core business hoje é a telha de fibrocimento, vem com outros produtos, sistemas construtivos, as telhas fotovoltaicas. E, de certa forma, a gente sabe que a questão da mineradora é, né, uma questão de tempo aí. Uhum. Há alguns meses atrás, inclusive a companhia, através de um comunicado, informou que a lei que ampara a produção, né, para exportação do crisotila tem um prazo aí de 5 anos a partir do momento que a lei for regulamentada. Uhum. Então a gente entende que, de certa forma, é uma coisa que vai acabar em algum determinado momento, né? Isso é uma informação pública que, inclusive, Estão abrindo outras frentes, estão abrindo outras evidentemente. frentes para poder, de certa forma, dar sequência para uma nova era da companhia. Legal. Mas eu acredito que, pela resiliência, pelas pessoas capacitadas que estão lá, e principalmente pelos acionistas que sempre estiveram com a companhia vai conseguir aí dar migrar, né? Fazer essa migração, ela já vem fazendo essa migração, e, de certa forma, para não ter mais essa questão da mineradora, que é um negócio excelente, principalmente quando a gente fala de margens. Você pegar a margem da mineradora, é uma margem super, super atrativa, mas que todo mundo sabe que, de certa forma, tem um prazo ali de validade. E a parte ruim é a parte, quando a gente olha para a parte social, né, das pessoas. Estão falando de 450 funcionários, mais ou menos, né, que tem lá na mineradora. Exato. E que gera um impacto de cerca de 2.000 a 3.000, né? Pessoas na comunidade, né? Em torno Que ali cidade que é? Minasul, divisa de Goiás com Tocantins. Entendi. É uma questão importante, né? Quer dizer, o encerramento e o que põe no lugar, né? Exatamente. E agora, Renato, assim, já indo pro término aqui podia ficar mais uma hora aqui, né? Que desafios a companhia vive agora, também na questão da gestão financeira, do pós sair da RJ? Bom, o desafio é a gente sempre agora está aumentando, né, as nossas linhas de crédito, coisa que a gente já vinha... Voltou, tá irrigando agora novamente. Não tenha dúvida, né? É aquele tal negócio. Eu sempre, para as pessoas entenderem um pouquinho o nosso dia a dia, né? É aquele tal negócio. Quando você está em recuperação judicial, é como você fosse vamos dizer, aquela noiva feia, né? Ninguém olha, né? E aí, quando você sai da recuperação judicial, e toda noiva, né? Tipo assim, ela vai, faz um tratamento aqui, faz um tratamento ali. Não que o noivo não tem que fazer, tem que fazer também. Eu uso aqui a da noiva, porque aí tá todo mundo, né? Com os olhos voltados para a noiva. E agora a gente está voltando com mais força, né, nisso. Estamos sendo revisitados, né, por muitas instituições, e a gente está sempre aberto aí para retomar essas linhas de crédito. E a ideia é que tem um projeto de expansão, né, grande, né, pelo que você falou também, né, Anderson, novas linhas, né? Tem as telhas voltaicas, né? Sistema construtivo. Sim. Então, nós investimos lá na fábrica do Ceará, que foi a mais recente,
né? Investimos 185 milhões lá com recursos próprios. Recursos próprios. Então, agora, e os acionistas, como o Rebeca bem colocou, foram, né, em algumas situações que colocaram dinheiro na companhia. E agora chegou o momento da gente retribuir, né? Tem que monetizar os acionistas. Então, é nessa linha aí que a gente está Legal. firme e forte. Os últimos 4 anos, 3 anos, 3, 4 3 anos anos. foram investidos $500 milhão. meio milhão. $500 milhão. Então a companhia ela tá se azeitando aí para uma nova demanda que com certeza virá. A gente sabe que a questão micro e macro, a gente está passando por um momento difícil no país, né? Taxa de juros alta, impacta no bolso do brasileiro. O produto da Eternit é um produto voltado para baixa renda. Então, querendo ou não, você vai competir com alimentos e bebidas, inflação, taxa de juros alta. Então, sobra menos dinheiro mesmo no bolso do brasileiro, principalmente para o público, né? Para o cliente da Eternit, que é de baixa renda. Mas a companhia ela tá pronta para uma próxima demanda. E eu não tenho dúvidas que essa demanda, quando acontecer, ela vai estar ali pronta para conseguir, de certa forma, ofertar o produto e produto de qualidade. Então, ela vem se preparando nesses últimos anos, né? Era o que o CEO anterior falava, a gente precisa deixar, né, a estrutura da próxima leva, né? Porque existem de tempos em tempos, né? Sempre tem uma... De tempos em tempos tem um momento bom, né? São ciclos econômicos. Então, o que a gente está dizendo é que, assim, para o setor de material de construção, esse ciclo ele vai voltar, claro, quando a taxa de juros cair, quando a inflação estiver controlada, quando o pessoal tiver dinheiro. E a companhia ela está sendo preparada para esse novo ciclo. Então, a saída da RJ foi fundamental, porque, como o Renato comentou, não tinha crédito disponível, perdeu o crédito da noite para o dia. Agora ela já consegue buscar financiamento, né, com taxas mais atrativas, trocar talvez uma dívida de um desconto de uma duplicata por uma dívida com uma taxa melhor, porque ela não está mais numa condição de recuperação judicial. E eu acredito também que novos acionistas possam chegar também, professor, porque institucional, vir para o papel, outros fundos que possam também, de certa forma, ingressar aí no papel da companhia. E espero que os acionistas atuais continuem, de referência, continuem também apostando na companhia. Legal. Eu acho que só um ponto importante a ser citado, professor, é o seguinte, que mesmo desde 2021, mais ou menos, a empresa ela não vinha descontando duplicata, já vinha trabalhando com seus próprios recursos, né? Então, e os bancos já vinham vendo também, e fornecedores já vinham vendo a condição apresentada pela companhia. Fala, vocês não têm balanço mais de uma empresa em recuperação judicial. Entendi. Porque vocês compram um concorrente, vocês pagam dividendos, vocês constroem uma fábrica no montante de 180 milhões. Então, ali, e a gente já vinha tendo uma linha de crédito com alguns fornecedores e com alguns próprios bancos. Entendi. Fora isso, faz ampliação de unidades, moderniza outras unidades, que você pegar a última fábrica construída da Eternit, foi há 50 anos atrás. A do Ceará veio agora, esse ano, a última tinha sido há 50 anos atrás, que foi a fábrica de Colombo, se eu não me engano, e que era taxada como uma das fábricas mais modernas do grupo. Então, houve um investimento também de modernização. Então, tudo isso foi feito nesse período aí dos últimos 3 anos. Então, por isso que eu acho que acredito muito que quando o ciclo econômico voltar, a empresa vai estar extremamente preparada. Legal, agradeço aí. Uma palavrinha final de vocês. Renato? Novamente, mesmo, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu acho que é super interessante essa troca, essa experiência que a gente teve, né? Naquilo que a gente puder sempre estar contribuindo, né, para que as pessoas entendam o que é uma recuperação judicial, como se portar numa recuperação judicial e a melhor forma para sair, né? Até porque, dados recentes, isso nós recebemos em uma visita da diretoria da Serasa lá na companhia, somente 23% das empresas que entram em recuperação judicial saem. Então, hoje a gente pode dizer que a gente faz parte desse
desse grupo especial aí. Legal, E parece obrigado. que foi o primeiro case do juiz também, né? É, Primeiro case de sucesso. E tinha, como você falou, tinha muita experiência em Tinha RJ. muita experiência em RJ. A vara é especializada em exatamente. RJ. Primeiro case de sucesso dele. Eu acho que tem uma lição interessante aí, né? Na literatura, lá na frente a literatura vai falar isso, né? Olha, a empresa que saiu de RJ, né? Quebrando os paradigmas, né? E aí, por isso que eu acho importante, né? Essa questão crítica, né? Olha, separar o joio do trigo, né? Quer dizer, tem empresas que pelos fundamentos ela vai sair, né? Mas também precisa desse apoio, né? Nesse momento, quer dizer, como é que você deixa não tem como deixar as pessoas sem salário, né? Exatamente. E nesse ponto, não é só a empresa que está em recuperação judicial que ganha. As próprias instituições que estão do outro lado também ganham. Uhum. Porque você mantém um grande parceiro vivo, né, que contribui para a sociedade. Sim. E só para terminar a minha parte aqui, professor, eu lembro muito bem nas nossas aulas, o professor chegava para a gente no final da aula, falava assim, gente, ó, vocês têm que ter fé, força e foco. 3 Fs. Fé, força e foco. E eu acrescento uma ali, como o Rebeca sempre pontuou, na recuperação judicial, além da fé, da força e do foco, resiliência. Aham. Perfeito. Mas ele falava isso para motivar a gente a fazer o trabalho, os exercícios. as aulas. Isso é contínuo. Isso é sempre. Os 3 Fs que a gente fala, né? Exatamente. Legal. Ainda bem que ele lembra disso, olha só. Lembra, Um bom aluno. Aplicou. Virou um mantra aí. A gente, assim, rapidamente aqui, mas agora é Dia dos Professores, recebe umas mensagens assim que falam, nossa, que legal, eu achava que tinha feito alguma coisa para você, mas só de você lembrar já me ajuda bastante, né? Não, Legal. não tem dúvida, professor, porque no processo de recuperação judicial, assim, no nosso dia a dia, quando eu fiz INSPER, por exemplo, era muita resiliência ali. Você tem que ter resiliência, porque você faz ou faz. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que e ali se você tem que esforçar. fazer também. Exato, então, isso eu trouxe também para dentro da nossa estada na recuperação. Rebeca, palavra final sua aí, obrigado mais uma vez também. Professor, eu que agradeço, foi uma honra aqui fazer esse bate-papo contigo, com o Renato. Espero que a gente tenha contribuído aí pro conteúdo e só tenho que agradecer aqui. Você comentou aí, né, do Dia dos Professores, parabéns aí pelo seu dia aí. São pessoas como o professor aí que fazem a diferença na vida dos alunos, certeza, né, Renato? Somos aqui alunos do professor e construímos uma carreira bacana até agora e obrigado aí pelo convite. Obrigado. É uma honra estar aqui contigo. Obrigado. Eu tive agora recente, né, que eu visitei lá o Rebeca e depois reencontrei o Renato. E nesse papo, né, nessa conversa ali de café, eu falei, nossa, tem um tema legal aí, né, o tema da RJ. Então, acho que a interação com as pessoas que fazem, né, a gestão, né, porque a gente criou esse programa Gestão por Quem Faz, né, porque vocês que estão ali na gestão têm muito conteúdo para ensinar, né? E os livros textos não capturam, né? Então, acho que assim, o Rebeca já dá aula, né? Talvez o Renato um dia vai dar aula, o dia que a internet deixar, né? Não, eu sinceramente... Não tem mais credor correndo atrás não tem mais credor. Agora tenho. Ele já tinha treinado corrida para isso, né? Essa é a ambição, não. Eu prefiro ficar desse lado aqui. Mas tá ótimo. Mas assim, sempre, né? Sempre você tá ensinando a equipe e acho que esse era o papel desse programa, né? Então, agradeço aí a todos que nos acompanharam. Convido aí vocês a se inscreverem em nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, um abraço aí para todos. Um abraço.